Amigos e amigas de toda a Rondônia, aqui estamos de novo, abrindo mais uma edição do Candelária Debate. Depois dos dinossauros, nessa confusão toda aí que vocês acompanharam, agora nós vamos falar sobre política. Assunto sério, assunto importante, assunto que define o futuro, não só de uma nação, mas de cada um de nós brasileiros. Nós temos eleição para o governo do estado, para deputados estaduais, para deputados federais, para senador, para presidente da República. Nós podemos mudar o país com o nosso voto. Por isso que nós vamos conversar com o professor João Paulo. Ele é cientista político, é um especialista da UNIR e veio aqui nos dar o prazer desse bate-papo. Professor, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Sérgio, boa tarde aos telespectadores do programa. É uma satisfação enorme retornar para conversar sobre esses assuntos candentes da política brasileira, da política rondoniense. Muito obrigado. Professor, nós temos eleições de novo. Foi um ano atípico em que metade do ano só se falou em futebol, por causa da Copa do Mundo, que aliás está prestes a terminar. Hoje, daqui a pouco, tem jogo do Brasil. Nós vamos disputar o terceiro lugar depois da vergonhosa derrota para a Alemanha. Amanhã, domingo, tem a finalíssima Alemanha contra os nossos arqui-adversários argentinos. Eles são capazes de ser campeões aqui na nossa casa. Mas, enfim, a política agora termina a Copa, começa a política. De fato, o ano eleitoral começará mesmo no domingo após o jogo, né, após a final da Copa, né? Digamos, Sérgio, que esse ano atípico ele veio realmente bastante movimentado, tendo em vista a realização de uma Copa do Mundo no Brasil que não ocorria desde 1950. Né? E isso dentro de um contexto de muitas críticas em relação a um governo que está aí no seu 12º ano, né, de continuidade, de uma coalizão liderada pelo Partido dos Trabalhadores, que vem enfrentando bastante críticas e uma oscilação aí nas pesquisas de opinião, né, durante boa parte deste ano. Não acredito que a derrota brasileira venha a afetar a campanha do PT. Eu particularmente acredito que o brasileiro é muito mais inteligente do que o que se pensa geralmente, né, sobre a grande massa. O futebol, vejo que não terá esse poder todo de influenciar na eleição presidencial. Mas, de fato, nós temos uma eleição bastante concorrida. O PSDB, a oposição, tem plena consciência de que essa é a grande chance de derrotar o PT após 3 governos petistas, bem diferente de 2002, quando o Serra perdeu para o Lula, 2006 quando o Alckmin perdeu, 2010 quando o Serra foi derrotado novamente pela Dilma. A oposição, liderada nesse caso pelo PSDB, imagina que esse é o momento certo para derrotar o petismo. Bom, professor, já que o senhor levantou essa questão do eleitor, a cada eleição, quando se aproxima, a gente começa a ouvir falar sobre a qualidade do eleitor brasileiro. Agora o eleitor melhorou, o eleitor evoluiu, as coisas melhoraram. Isso eu gostaria depois que o senhor comentasse, mas eu quero pegar esse pacote e dizer o seguinte: a gente vê ainda muitos candidatos, muitos políticos, ficha suja, condenados, que cometeram dezenas de arbitrariedades, que desviaram o dinheiro público e nas pesquisas, como estão aptos de novo a concorrer, estão liderando. Aí eu pergunto, afinal de contas, isso é culpa do eleitor ou não? Sérgio, é uma pergunta um tanto quanto difícil de responder, né? Eu sou um otimista em relação ao eleitorado brasileiro. O eleitorado, se nós pegarmos aí o início dos anos 80, com 60 e poucos milhões de eleitores, hoje nós temos 140 milhões de eleitores no país e quase 140 milhões, o eleitorado que tem acesso à informação pela internet, pelos jornais, pela mídia impressa, pela mídia televisiva, né? Então tem toda a oportunidade, toda a chance de ter acesso aí à informação, ao passado do candidato. Agora é aquela questão, só existem leis porque existem homens, né? Então o homem é que tem que controlar o próprio homem, e é através das instituições de controle. Então eu sou totalmente favorável à lei da ficha limpa, mas tenho plena consciência de que ela não pode tudo. Pode parecer um pouco trivial, mas ainda é o eleitor quem tem que fazer uma escolha correta, é saber o passado do seu candidato, procurar saber quem financia quem. Muito se reclama, muito se critica o financiamento de campanhas no Brasil, e realmente é uma das campanhas mais caras do mundo, depois da campanha americana, das eleições nos Estados Unidos, né? E de fato
as empresas têm grande influência no processo decisório, no financiamento da política brasileira, mas o eleitor, ele pode sim saber quem financia quem. Ele tem todas as ferramentas através dos sites das instituições, né, principalmente do TSE, dos TRS, né, para poder fazer esse controle, para poder se informar, né, e a mídia faz um papel fantástico também de levar a informação mesmo à grande massa. E isso é fundamental na democracia. Professor, só os dois principais candidatos à presidência, a atual presidente Dilma Rousseff e o tucano Aécio Neves, vão gastar juntos mais de R$500 bilhão na campanha. Aqui em Rondônia, os principais candidatos ao governo do estado vão gastar R$80 milhões. Esses números superlativos para um país pobre, não é um contraste que nos assusta, não? Não, sem dúvida, Sérgio. Eu sou um crítico do financiamento de campanhas no Brasil. Sou contra a campanha financiada por empresas, né? Mas também sou contrário ao financiamento público. Eu tenho uma opinião pessoal de que eu sou um otimista dessa proposta recente que a OAB Nacional apresentou, de um teto de R$700 por eleitor, né? E com a proibição à pessoa jurídica, na grande parte das empreiteiras que bancam o processo eleitoral e das grandes empresas, né? Isso de certa forma melhoraria, digamos que daria mais chance e oportunidade, né? Isonomia, uma maior isonomia ao processo político eleitoral, que hoje tem aí nos seus grandes financiadores um papel decisivo. Agora, entre os estudiosos do financiamento de campanha, Sérgio, há grandes questões a serem levantadas ainda, né? Não se sabe, por exemplo, dizer ao certo se o indivíduo ele recebe mais dinheiro porque ele é um puxador de voto, né? Ou ele ganha realmente porque ele tem mais dinheiro, né? Então, isso são algumas questões que precisam ser estudadas ainda e têm sido muito levantadas pelos estudiosos no caso brasileiro. Agora, tem uma expressão de um estudioso americano do financiamento de campanha que é o efeito hidráulico do financiamento. Dinheiro é como água, não adianta tampar que vai escorrer de qualquer forma, né? Então, essa é a grande crítica ao financiamento público, né? Se os defensores do financiamento público esperam que com isso chegaria fim ao Caixa 2, isso é um ledo engano, né? Imaginar que um financiamento público colocaria fim o Caixa 2. Vale lembrar, Sérgio, que até 1992, até o escândalo do PC Farias, até o impeachment de Fernando Collor, as empresas elas eram proibidas de doar dinheiro no processo eleitoral brasileiro, né? Então, isso foi um dos grandes avanços da CPI do PC Farias, CPI do Collor, de 92, foi justamente liberar, após a CPI, né, os parlamentares chegaram à conclusão de que o correto seria liberar o financiamento às empresas para provocar mais transparências. Então, essa recente decisão ao que tudo indica que será a decisão do STF, ainda não foi decidido, mas a votação já está bem adiantada em torno da proibição do financiamento às empresas, a grande preocupação é isso, né? Se por um lado aumentou a transparência nesses anos, com a liberação das doações às empresas que sempre doaram, mas que eram proibidas de doar, agora nós voltamos a um papel inverso. Mas vale recordar que nesses 20 anos da CPI do Collor aos dias atuais, nós tivemos um avanço grande das instituições de controle, né? Tanto os tribunais de contas, quanto o TRE, TSE, as controladorias, ouvidorias, Ministério Público. Então acredito que esse é o momento certo de avançar na transparência. O grande remédio para o financiamento ainda é esse, é a transparência. Saber de onde vem o dinheiro, para onde vai e por que chegou na mão desse candidato e não daquele. E o eleitor se informar quem financia quem. Isso é fundamental. É verdade. Professor, já na eleição de 2010, começou já nas primeiras eleições dessa década e agora vai disparar muito, nós temos a questão das redes sociais. Sim. Facebook, internet, páginas dos candidatos e tal. E aí,
qual a influência que isso realmente tem sobre o eleitor? Desde a campanha presidencial do Obama, em 2008, né, ficou evidenciado o papel das redes sociais, né, dentro do processo político. E isso vem sendo, de certa forma, incorporado no processo brasileiro, né? Alguns candidatos sabem aproveitar isso muito bem, Sérgio. Agora, por outro lado, a gente tem que estar sempre atento ao que as instituições de controle permitem e não permitem, né? É que nós conversávamos aqui no início do programa, né? Eu, particularmente, sou muito crítico à forma como alguns órgãos vêm cerceando a propaganda, cerceando a forma de expressão dos candidatos durante o processo eleitoral. Vale lembrar, por exemplo, que na campanha passada, alguns candidatos que eram funcionários públicos de órgãos, eles tiveram proibidos, né? Eles foram proibidos de usar o nome do órgão atrelado ao seu nome durante a campanha, como o fulano do órgão tal, o cicrano do órgão tal. O Pedro da CESAL. Isso. Eu vejo que isso... Se a forma como ele é identificado perante a comunidade, perante o eleitorado, ao cidadão, o que isso influencia? Então são esses tipos de medidas que eu acho que vêm de encontro à ideia da liberdade de expressão, da democracia, né? Então a gente acaba cerceando muito os candidatos, né? O processo eleitoral acho que perde um pouco com isso. Sérgio, se por um lado há essa crítica, né, que tanto você quanto eu... Nós fizemos agora uma crítica a essa forma como a justiça cerceia os candidatos durante o processo político-eleitoral, né? Por outro lado, nós temos avanços inegáveis, né? Claro. A urna eletrônica é um avanço, é um modelo para o mundo, né? As eleições brasileiras, a forma como a eleição brasileira é realizada. Agora, acho que outras questões muito mais importantes, né, como a questão do financiamento, como a questão da transparência do processo eleitoral, da compra de votos, do abuso do poder econômico, eu acredito que isso sim ainda perdura, né? Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial, já voltamos com o professor João Paulo, vamos falar sobre as candidaturas aqui em Rondônia, as campanhas que vão ser limpas ou vão ser sujas. Enfim, política é o tema do Candelária Debate deste sábado. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Correndo lá e voltando aqui.